Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma sessão de palestras, segunda sessão do primeiro dia. E vamos lá, nessa palestra nós vamos falar um pouco sobre backup em nuvem. Backup é uma das funções muito importantes. Se você desenvolve software, se você desenvolve PDV, você gera uma quantidade de dados aí no seu banco de dados e você tem que fazer backup disso. A guarda de XML também é um problema que todos os clientes nossos enfrentam, né? Então, como que você pode resolver isso, né? Como que você pode, pelo menos, ter um backup disso de forma bem tranquila, de forma open source, ou seja, sem gastar muito. Quando a gente fala open source, não significa gratuito, ok? Por quê? Porque você pode ter custos aí com servidores, com consultores para pôr essa solução de pé. Mas significa que você vai ter uma solução que perdura, que não depende de um único fornecedor, né? Então, o que a gente vai apresentar hoje aqui, o Luiz Pontes, ele trabalhou com a CBR desde a fundação da CBR, ou seja, ele que criou toda a nossa infra aqui no CBR, ele que foi responsável por criar todo esse mecanismo de backup que a gente usa. Então, ele vai apresentar hoje duas ferramentas que nós usamos no dia a dia. Inclusive, talvez ele mostre aí algumas coisas dos nossos painéis da CBR. Aquela máquina que vocês estão vendo ali no fundo do Luiz é o servidor da CBR, onde os backups estão hospedados ali, né? Então, a gente está aqui no CBR Lab, fazendo essa apresentação, e o Luiz vai falar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Com você, Luiz. Obrigado, Daniel. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como o Daniel disse, a gente vai falar um pouquinho sobre backup em nuvem, né, para ser mais exato, e o quanto isso é importante no dia a dia das software houses, principalmente, que estão aí lidando com dados diariamente de clientes, ML e tudo mais. Bom, vou começar aqui com a nossa apresentação, então. Daniel me apresentou um pouco aí, então já fiz parte direto, né, da equipe do projeto ACBR, ainda sou atual responsável pela infraestrutura do projeto ACBR, então eu que mantenho a infra aí da CBR funcionando. Já atuei também em software house e senti um pouco ali da dor de uma software house em relação a backup. Tá? Como é no dia a dia para uma software house gerenciar o backup de seus clientes. Então, passei um pouco por isso, senti um pouco esse drama, e aí a gente vai apresentar um pouco para vocês do que a gente adquiriu de experiência em relação a isso. Antes, no início aqui, vou colocar uma tirinha bem interessante, tá? Que acho que é algo que ocorre no dia a dia. Socorro, precisa me ajudar, invadiram o servidor da minha empresa e criptografaram todos os dados. Tudo bem, vocês têm o backup. É claro, fazemos o backup todos os dias. Legal, e qual IP da máquina que tem os backups? Fica no mesmo servidor que for invadido. Bom, acho que aí matou. Acho que é a grande dor de muitas software houses. Somente o backup local, somente o backup naquela máquina. E aí, quando invadem a máquina, cadê o backup? Backup físico, né? Então, pendrive, HD, pô, o cara tirou o pendrive na hora que não era para tirar, o HD externo parou de funcionar. Então, essa é uma dor que ainda ocorre muito na software house. E aí a gente vai apresentar algumas soluções para você implementar um backup em cloud no seu software aí. Falando um pouco ainda de valor de dados, né? O quanto isso é custoso hoje em dia. Então, só uma pesquisa rápida aqui de valor de dados, de acordo com o estudo global Data Protection Index, feito em 2014, pela MC, em parceria com a Vancouver, foi apresentado pela Canaltech. No Brasil, o estudo consultou 125 empresas e concluiu que os prejuízos com perda de dados pelas organizações passaram de 26 bilhões. Tá? Então, aproximadamente aí 66 bilhões em reais. Imaginem o valor que tem esses dados. Quanto é custoso dados. Mesmo para uma software house, perder um banco de dados, não ter um backup do banco de dados, o trabalho o valor que você vai, que seu cliente perdeu, o trabalho que ele vai ter para voltar a isso, né? Então, você perder dados hoje, uma software house perder dados, estragar a imagem da empresa, perda em valor de dinheiro para o seu cliente. Então, a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais com backup nas empresas.
E aí tem um lema, né? O pessoal tem lá um sincronismo no Google Drive e fala que tem backup. Ah, eu tenho backup nuvem, eu uso o Google Drive. Ah, eu uso backup nuvem no Dropbox. Ponho lá, sincronizo e tenho backup. Meu backup nuvem funciona. Então, só diferenciar alguns conceitos aqui. Tem o backup, que o backup é uma cópia de segurança que se faz regularmente. Então, eu tenho aqui meus dados, eu vou fazer uma cópia dos meus dados. E eu tenho o armazenamento. O armazenamento é como se fosse uma extensão do meu disco rígido. Então, eu tenho meu disco, e aí eu tenho uma extensão do meu disco lá, que é o famoso Google Drive. Então, meus dados estão aqui, estão lá no Google Drive também, todo mundo sabe como funciona, se eu deletar aqui, deleta lá. Hoje em dia, essas ferramentas têm um pouco mais de segurança. Às vezes você deleta aqui, mas você ainda consegue recuperar lá. Mas isso ainda não a torna ainda uma ferramenta completa de backup, não traz todos os recursos necessários que uma ferramenta de backup precisa ter. Então, quando a gente falar em armazenamento, hoje a gente vai discutir o Nextcloud. Quando a gente falar em backup, a gente vai falar do duplicate, tá? A gente já chega lá em breve. Bom, aqui trouxe uma pequena comparação de vantagens e desvantagens do backup em nuvem, tá? Quais são as vantagens que eu obtenho no backup em nuvem? Segurança, tá? Principalmente porque você não vai... Aqui eu estou relacionando com o modelo tradicional, que é físico, local na máquina, ok? Mas quando eu faço essa comparação, eu não tenho ali, tem que ter esse cuidado de um pendrive estar sempre na porta USB, de um HD externo estar conectado, de o cara ter que ir lá, backup manual, o cara tem que ir lá no sistema e dar o play lá para executar o backup. Pô, preciso agendar no agendador do Windows, tá? Escalabilidade, porque é muito fácil quando você tem em nuvem eu escalar isso. Já está no data center próprio para isso. Eu vou subir os meus backups e aí ele vai crescendo conforme eu uso. Gerenciamento, pô, vou conseguir ter um gerenciamento centralizado desses dados. E disponibilidade. Disponibilidade da seguinte forma: se está na internet, está numa cloud. Então, se essa máquina, a minha atual, deu crash, parou, não consigo, eu pego uma outra máquina, ligo ela, conecto lá facilmente na cloud e baixo meu backup novamente. Algumas desvantagens que a gente pode encontrar em alguns casos pelo caminho. Falta de internet. Tá? Ainda algumas regiões no Brasil, a gente não tem um link de internet de qualidade e a falta da internet pode prejudicar no momento que a gente precise, realmente, ok? Custo, porque eu coloquei o custo aqui como uma desvantagem, porque eu estou comparando com o backup tradicional. E quando a gente vai subir numa cloud, logicamente você precisa de um provedor, você vai precisar de um provedor ali, fornecendo toda a infraestrutura para você poder subir os arquivos num local seguro, ok? Lentidão no acesso, é o que eu comentei, porque em alguns lugares, algumas regiões, a gente não tem um link de qualidade, tá bom? Bom, acho que todo mundo que trabalha aí no mundo de tecnologia, trabalha com TI, já deve ter ouvido a famosa frase: backup quem tem um, não tem nenhum, ok? Existe uma regra chamada regra de ouro do backup, que é a regra 3-2-1. Então, ela é um conceito que se popularizou com Peter Crook, um conhecido fotógrafo americano. Provavelmente esse fotógrafo perdeu um monte de fotos dos seus clientes, né? Ele escreveu que existem dois grupos de pessoas: aquelas que já tiveram uma falha de backup e os que ainda vão ter uma no futuro. E pela regra, que é uma regra que ficou conceituada, tá, em relação a backup, deve seguir os seguintes passos para manter seus dados longe dos riscos. Possuir 3 diferentes cópias, tá? Então, vocês podem ver aqui no GIF ao lado, eu vou possuir 3 diferentes cópias em 2 mídias diferentes. Então, tenho 3 cópias, 2 mídias diferentes e, sendo uma delas, um local externo.
Então, se eu for seguir a regra de ouro, eu tenho hoje em dia que ter um backup externo, eu tenho que ter um backup em nuvem, eu tenho que assegurar que as informações do meu cliente vão estar disponíveis em qualquer caso que ocorra ali na sua empresa. E aí a gente vai falar um pouquinho das diferenças de backup, tá? Então, a gente tem o backup e tem algumas diferenças, alguns tipos específicos de backup. O primeiro, mais simples, mais conhecido, é o backup full, que é simplesmente eu fazer uma cópia completa de todos os dados do meu sistema para um outro local. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o backup mais simples que existe. Tá? Eu acho que também arrisco a dizer que é um dos mais feitos atualmente. Ele tem vantagens? Tem. É um backup mais seguro, você copiou 100%. Então, ali você pode se assegurar que todos os dados estão ali. É o mais fácil de se implementar. Porém, ele tem as suas desvantagens. Um backup full, ele é mais oneroso, ele é mais custoso para se fazer, porque você vai precisar de mais tempo. Ou seja, ele consome mais tempo de um job de backup. Quando você cria lá uma regra de backup, ele vai demorar mais tempo para ser feito. Você tem que copiar tudo de novo. Tá? Espaço de armazenamento é uma outra desvantagem. Conforme você vai fazendo os seus backups, você vai precisar de mais espaço, você vai precisar de mais escalabilidade. Eu preciso de storages maiores, eu preciso de HDs maiores. Bom, e também essa grande quantidade de dados pode afetar até mesmo a infra da empresa, né? Vai trafegar um monte de dados pela rede. Então, aí são algumas desvantagens do backup full. Aí temos o backup diferencial. Tá? O backup diferencial, ele funciona da seguinte forma. Após realizar o primeiro backup, então tem aqui o primeiro backup, cada backup diferencial compara o conteúdo a ser copiado com o último backup full e copia todas as alterações realizadas. Ou seja, então eu tenho no domingo aqui eu fiz um backup full, na segunda eu tenho uma diferença. Na terça eu faço o backup da diferença de segunda e mais a alteração que eu fiz. Então aqui na quarta eu faço o backup de novo, de segunda a terça mais alteração de quarta. Então esse é o backup diferencial, fazendo backup e copiando todas as diferenças. Bom, algumas das principais vantagens desse backup é que ele vai consumir menos espaço de armazenamento, se eu comparar ele com o backup full. E ele é mais rápido também que o backup full e tudo mais. Algumas desvantagens desse carinha aí é que com o passar do tempo, eu vou precisar também de mais armazenamento. Ou seja, o meu disco de armazenamento precisará ser bem maior, porque ele vai crescer exponencialmente. Bom, e nesse modelo diferencial, tá, eu vou precisar do backup full para restaurar mais as diferenças, ok? E aí a gente tem também, por último aqui, o backup incremental. Como que ele funciona? Após o backup full, a cada nova instrução de backup, o sistema verificará os arquivos que foram alterados desde o último evento e, havendo alteração, só copiará os que forem mais atuais. Então, aqui, no domingo, eu tenho o backup full. Na segunda, eu faço backup somente da diferença, então eu só estou incrementando. Na terça, eu só estou backupando a diferença de terça. Na quarta, eu tive duas diferenças e assim vai. Ou seja, eu tenho o backup full. Aí na segunda mudou um detalhe, na terça outro detalhe. Só vou copiando essas pequenas diferenças. Uma das grandes vantagens do backup... Daniel falando aqui. Oi, Daniel. Para te interromper. Sim, fiquei com uma dúvida num ponto aqui. Esse backup incremental, ele copia as diferenças do último backup. Então, por exemplo, o backup de terça, ele vai pegar todas as diferenças que eu tenho do snapshot desde segunda. É isso mesmo? Não. Bom, vamos lá. O backup, eu tenho o domingo no backup full. Na segunda, eu só vou fazer o backup do que mudou de domingo para segunda.
ok? Então, o meu backup full continua sendo aquele de domingo. Na segunda, eu só vou pegar essa diferença. Na terça, o que mudou de segunda para terça? Mudou somente aqui. Eu só vou fazer o backup daqui, então. Eu não faço o backup da segunda. O backup da segunda já está numa outra versão de backup. Eu só vou incrementando eles. Não sei se eu te respondi. Ficou mais claro? Sim, obrigado, Luiz. Nada. Bom, vamos lá. E quais são algumas desvantagens do backup incremental, né? Uma das desvantagens dele é em relação à demora na restauração. Ele demora um pouco mais para restaurar se eu comparar com os outros dois tipos de backup. Por quê? Porque eu vou precisar restaurar todas as versões, ok? Então, eu vou precisar pegar a versão se eu quiser restaurar o ponto de sábado, provavelmente eu tenho que restaurar de sexta, de quinta, de quarta até domingo, ok? Então, ele vai precisar restaurar todas essas versões anteriores. Isso dependendo da ferramenta, tá? Algumas ferramentas têm um comportamento um pouco diferente. E aí que a gente vai explicar um pouquinho a mais como funciona isso no duplicate. Bom, aqui a gente vai então iniciar, a gente vai discutir aqui sobre o duplicate. O duplicate, então, ele é uma das ferramentas de backup que a gente pretende apresentar aqui nessa palestra. É uma ferramenta open source, ok? Ele foi inspirado no Duplicity e tinha funcionalidade semelhante a ele até 2008. Então, a partir de 2008, o pessoal foi lá, viram o projeto, fizeram um fork, criaram um duplicate e, consequentemente, depois reescreveram esse projeto inteiro novamente, mudando algumas coisas em relação à forma de fazer backup e restauração. Mas o que é o duplicate, então? Então, o duplicate ele é um cliente de backup que armazena os dados criptografados e compactados de forma incremental. Então, ou seja, o duplicate utiliza no seu backup o tipo incremental. E ele faz em armazenamento local, servidores remotos ou armazenamento em nuvem. Bom, vamos lá. Então, o duplicate, eu instalo ele em um computador, seleciono os dados que eu quero, e aí eu escolho para onde ele vai mandar esse backup. O duplicate ele não funciona do tipo cliente e servidor, ou seja, eu preciso ter um servidor gerenciando esse cara, ok? Não, eu só preciso instalar esse clientezinho no meu computador e apontar para onde ele vai salvar. Eu quero que os backups sejam enviados via FTP. Eu quero salvar num bucket lá na AWS usando um S3. Eu quero salvar num pendrive, num disco local mesmo. Ok? Então, você escolhe aonde você vai salvar esses dados. Tá? Eu não preciso de um servidor para gerenciar esse cara. Como que funciona o backup do duplicate? Então, vamos lá. O duplicate ele é uma solução de backup baseada em bloco. Tá? Então, os arquivos, ok? Os arquivos, se eu tenho um arquivo original, ele é quebrado em diversos blocos. E aí, esses blocos, eles podem ou não ser, vai da escolha sua, quando você fazer a instalação, criptografados. Então, eu posso criptografar esses caras, compactar eles, e aí eu envio para o local, para o storage de backup. Então, como vocês podem ver na representação aqui, eu tenho um arquivo original, então eu fiz 2 alterações no arquivo e adicionei mais uma. Aí, no meu storage de backup, vai estar lá os blocos com as alterações. Ok? Então, ele faz o backup em blocos, tá? Isso, você tem um ganho incrível em comparações, em questões de velocidade de backup, tamanho de backup, tá? Porque eu só vou jogar aquele bloco alterado do arquivo, eu não vou jogar o arquivo inteiro que teve alteração. É aquele pequenininho bloco do arquivo que alterou que eu vou fazer o backup novamente. E aí, como que funciona a restauração desse cara? Né? Como que ele faz isso, como que eu restauro ele? Então, o duplicate, ele se diferencia na restauração do backup incremental comum, tá? Porque para me restaurar restaurar um backup no duplicate,
como ele faz? Aqui eu fiz um desenho aqui para representar. Então, aqui esse é meu arquivo. Então, meu arquivo tem a cor azul, laranja, amarelo e verde. Cada arquivo, vamos supor que ele guarda um bloco de cada arquivo em uma caixa. Ok? Então, cada cor de um bloco está numa caixa. Então, aqui no dia 1, eu tenho essas cores. No dia 2, eu já alterei lá o bloco verde para roxo. Tá? Então, eu criei mais uma caixa do roxo. No dia 3, eu alterei o bloco vermelho, eu adicionei o bloco vermelho aqui. Eu tenho mais uma caixa lá. Na hora de restaurar isso, eu quero restaurar o dia que o bloco estava verde lá, o primeiro dia. O que ele vai fazer? Ele vai abrir somente as caixas, ok? Que tem aqueles blocos, ou seja, eu não vou precisar, eu estou aqui no terceiro dia, eu não vou precisar restaurar o roxo, restaurar o verde, restaurar para ir restaurando. Eu restauro lá, eu sei qual caixa está o verde, então eu vou restaurar o verde, o amarelo, o laranja ou o azul. Ok? Então, assim, ele muda um pouco a questão do incremental nessa forma de restauração, tá? Ele tem um índice informando aonde está cada bloco de alteração. E aí eu só vou restaurar o bloco exato. Eu não vou precisar abrir todas as anteriores para buscar o bloco daquele arquivo. Ou seja, eu pego o bloco exato que eu preciso restaurar. Ok? Não sei se ficou claro isso daí. Bom, aqui eu tenho algumas características, né, do duplicate. Então, ele possui criptografia AES-256, ele é o backup do tipo incremental, compressão dos dados, deduplicação, tá? Isso aí é um recurso muito importante na hora de se analisar uma ferramenta para você ter ganho de performance na hora de fazer o backup. Agendamento, metadados, shadow copy, ele tem uma interface web, uma interface em linha de comando, licença LGPL, Windows, Linux e Mac OS. Ou seja, então você pode usar essa ferramenta tranquilamente na sua solução, pode incrementar a solução duplicate na sua solução. Então, se você tem um software hoje, não possui uma solução de backup em nuvem, ok? Ou possui uma solução arcaica, olhe para o duplicate que você pode agregar valor ao seu software colocando um sistema diferenciado ali de backup e mais segurança para o seu cliente. Aqui é um exemplo só de linha de comando do duplicate, enviando os dados para o S3. Na verdade, aqui eu não estou, eu estou colocando, ele usa como comando S3, mas eu estou enviando para o Spaces, o serviço Spaces da DigitalOcean. Então, se compara ali ao S3, tá? Então, como que eu quero usar, mas eu não quero usar a interface gráfica, eu quero usar a minha linha de comando. Então, eu chamo lá o exe, falo para o exe que vai ser um backup, passo o parâmetro para onde eu vou salvar. Então, a primeira coisa que eu tenho que passar é o destino do meu backup. Então, toda essa linha verde aqui representa o meu destino. Esse vermelho aqui é o source, né? O que eu estou selecionando para fazer backup. Então, eu vou fazer backup da CBR Monitor. E aí eu passo alguns outros parâmetros, que é o backup name, ele usa um banco de dados interno ali para guardar o índice dos blocos, tipo de encriptação, como que eu vou comprimir, o tamanho do bloco e a senha de encriptação. Eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, essa linha do uso de comando, mas em breve eu já vou mostrar na prática para vocês, ele na tela, como que funciona essa ferramenta. Luiz, aproveitando que você estava ali na linha de comando, vamos lá. Aquilo lá é importante se você quer automatizar o seu backup, ou seja, de repente você quer usar essa linha de comando para de dentro do seu software disparar esse backup, né? Tudo bem que o duplicate, o Luiz vai mostrar, ele tem agendador, ele consegue agendar tarefas, mas com essa linha de comando você abre várias possibilidades. Exatamente, Daniel. Se você não quer, por exemplo, deixar que a interface gráfica do duplicate lá no try-icon lá do seu cliente, você pode optar pela linha de comando. Então, você cria no seu sistema uma rotina que você chama via linha de comando um job de backup e faz o backup tudo comunicando diretamente com o executável do duplicate, sem usar a interface dele, ok?
Bom, aqui a gente tem alguns backends, né, nativos do Duplicate. Então, eu posso selecionar, por exemplo, eu vou lá configurar meu job de backup no Duplicate, eu seleciono lá, eu quero jogar direto no S3 da Amazon, ou então ele já vai estar pronto. Eu vou colocar o quê? O endereço do meu bucket, os tokens de acesso, o caminho do bucket certinho lá dentro do bucket, tá? Então tem DigitalOcean, Google Cloud, Rackspace, Box, Azure. No início, eu informei que ele também joga nas ferramentas de armazenamento, ou seja, nada impede que eu pegue o Duplicate, por exemplo, e selecione o Google Drive. Eu quero jogar os arquivos do Duplicate no Google Drive. Ok? É possível fazer. É recomendado? Não recomendo. Ok? Recomendo usar um storage, uma cloud própria, não uma ferramenta de sincronismo, né? Vamos dizer assim. Mas é possível você jogar lá os arquivos Duplicate numa ferramenta como um Google Drive, um Box da vida. Bom, pessoal, isso, tá? Isso foi uma parte teórica de Duplicate. E agora eu vou partir para o Nextcloud. Ok? Luiz, Nextcloud, antes da gente falar do Nextcloud, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal de você responder. Pode mandar. Eles estão perguntando se dá para fazer um backup do Firebird. Eu já trabalhei bastante com o Firebird, a gente sabe que a gente não consegue fazer um backup de um Firebird vivo, né? Ou seja, se a aplicação está rodando e está escrevendo naquele banco de dados, é um problema aí fazer o backup do FDB, do arquivão do Firebird. E a gente usava isso, né, na software house que a gente trabalhou em conjunto, e foi um dos problemas que nós tivemos que resolver, né? Então, acho que é legal você comentar aí como que foi. Legal. Bom, a gente já passou, né, por isso aí, como o Daniel disse, em fazer um backup de um banco de dados. Firebird, MySQL, qualquer outro tipo desse banco de dados. O Nextcloud ele não tem nativo, você precisa criar um script para fazer um dump desse banco e aí ele vai subir. Então, como que funciona? No Duplicate lá, ele tem a opção de você configurar um pré-script. Então, antes dele começar o job de backup, ele vai rodar um script e nesse script vai estar a rotina lá para você fazer o dump do seu banco. Então, do FDB, ele vai virar, você escreve o script chamando as rotinas do Firebird, para ele gerar um FBK, e aí você vai subir o FBK, você vai selecionar o FBK no Duplicate para ele subir. No MySQL, a mesma coisa, você vai fazer um dump lá do seu banco MySQL, ele vai gerar um SQL, e aí você sobe o SQL. Mas nativo assim não, você precisa criar um script que tem essa rotina. Então foi, na verdade, a solução que a gente implementou também anteriormente aí na outra software house. Perfeito. Então, esse é o recado. Você nunca vai fazer backup de um banco vivo. O banco vivo está lá, está rodando, deixa ele lá. Você vai criar um dump desse banco de dados, você vai criar uma cópia, né, desse banco de dados. Isso é bom porque ele já vai limpar esse banco de dados de todas as transações pendentes. O arquivo já vai ficar muito menor. No caso do Firebird, você vai usar o GBack para fazer isso. Então, ele vai gerar para você um arquivo, provavelmente com a extensão FBK, que é o backup do Firebird, um arquivo muito menor que o FDB original, e esse arquivo que você vai subir aí com o Duplicate para uma nuvem. Perfeito, Daniel, é isso mesmo. Mais alguma pergunta aí, Daniel, referente ao Duplicate? Acho que o Duplicate, isso aqui, vamos seguir. Beleza, vamos seguir então aqui. Então, pessoal, a gente falou do Duplicate, vou entrar falando agora do Nextcloud, tá? Que é a outra ferramenta que a gente comentou, e ela representa mais uma ferramenta de armazenamento, ok? E aí, pessoal, a gente está falando, porque é sobre backup, mas eu estou falando do Nextcloud, que eu falei que não é uma ferramenta de backup. Vocês vão entender que, assim, ambas as ferramentas, elas podem trabalhar juntas, tá? E a gente vai mostrar para vocês como que a gente pode usar essas ferramentas no dia a dia e implementar para os nossos clientes ambas ferramentas. Bom, então, o que é o Duplicate, né? Como eles se definem? Eles se definem como uma plataforma de colaboração de conteúdo local totalmente integrada no mercado. Pronta para os usuários
guardar em arquivos, editar em arquivos, compartilhar. Então, o Nextcloud, vamos dizer assim, é um Google Drive. Só que o Nextcloud, ele é uma ferramenta open source. Então, ele é uma ferramenta quando a gente fala de nuvem privada, tá? Quando a gente está falando de Google Drive, Amazon, Azure, a gente está falando de nuvem pública. E aí a gente vem com o Nextcloud com o conceito de nuvem privada. Você implementa a solução no seu servidor, tá? Bom, vou explicar um pouquinho a origem dessa ferramenta, tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido sobre o Nextcloud, mas se não ouviram falar de Nextcloud, conhecem o OnCloud pelo menos, tá? Então, o Frank iniciou o desenvolvimento do OnCloud em 2010 e mais tarde, com algumas divergências no projeto, ele criou o Nextcloud em 2016. Ou seja, o mesmo desenvolvedor do OnCloud criou o Nextcloud, ok? Só que atualmente, tá, o Nextcloud ele se tornou mais famoso que o OnCloud. Apesar dos projetos serem semelhantes, o Nextcloud ele começou a caminhar para um hub um pouco diferente ali, se diferenciar em alguns aspectos e acabou se tornando mais famoso, tá? O OnCloud fornece recursos exclusivos para usuários da versão Enterprise e já o Nextcloud, a única diferença em versões Enterprise é o suporte. Ou seja, o OnCloud, a versão Open Source dele, a versão Enterprise dele, divergem, tá? Na versão Enterprise, ele fornece alguns recursos a mais. Já o Nextcloud se diferenciou muito por isso, porque a mesma versão que você tem na Open Source, na Community, você tem na Enterprise. O que difere é o suporte que você tem na Enterprise, tá bom? O Nextcloud também se diferenciou bastante porque ele implementou muitos plugins. Então, quando você instala ele, você tem uma série de plugins, milhares de plugins que você pode instalar e personalizar a sua ferramenta, a sua cloud, tá? E como que é a estrutura do Nextcloud? Diferente do Duplicate, que eu tenho só um clientezinho, o Nextcloud não. O Nextcloud eu preciso de mais. Então, o Nextcloud eu preciso de um servidor, ok? Eu preciso hospedar ele em algum lugar, preciso ter lá ou um Docker do Nextcloud rodando, ou eu tenho que instalar na mão lá um Apache, um PHP, apontar para onde eu vou salvar os dados. E aí, lá no cliente final, eu tenho que ter o clientezinho dele para subir os arquivos, para sincronizar os arquivos, ok? O cliente deles, semelhante também aí a Google Drive, Dropbox da vida. E aí eu seleciono os arquivos que eu vou sincronizar, tá? Bom, algumas características do Nextcloud. Então, aí o Nextcloud Files, né, que é a sincronização de arquivos. Nextcloud Talk, que ele tem ali ferramentas para você de chat, para você fazer call com o time e tudo mais. Groupware, que é para você criar grupos lá e tal. O Flow, né, vou criar alguns workflows lá dentro. Autenticação ADAP, AD, Kerberos. Editor online, então eles usam a solução, colabora de edição de texto, então, vamos dizer assim, substituídos soluções open source a Word, Excel, PowerPoint. Então, se você usa ferramentas craqueadas aí, pode usar o Colabora ou outras ferramentas do tipo. Encriptação dos dados, interface web, interface de linha de comando, a licença também, a GPL V3, Windows, Linux, OS X, aplicativos Android e iOS. Bom, pessoal, dei aí um brief, né, das ferramentas para vocês. E aí agora eu vou seguir um pouco, vou mostrar para vocês na prática essas ferramentas, como que funcionam, ok? Então, deixa eu minimizar minha tela aqui. Luiz, antes de você começar, temos uma pergunta aqui que acho que dá para você responder. Ok. Ele está perguntando assim, e se algum bloco anterior mudou? Então, acredito que seja em relação ao duplicate, né? Que Ao ele usa duplicate. um backup incremental, né? Tá. Se aquele bloco mudou, a lógica vai ser a mesma, tá? Ele vai pegar aquele bloco que teve nova alteração e vai salvar somente aquele bloco. Na hora de restaurar, eu vou restaurar esse bloco que alterou.
aquele bloco, porque assim, você vai ter as versões do backup, né? Então, na versão tal, o bloco estava desse jeito. Na versão do dia, no dia 15, o bloco estava de um jeito. Na versão do dia 20, o bloco estava de outro. Quero restaurar o dia 15, ele vai pegar a versão do bloco que estava no dia 15. Então, mesmo alterando os blocos, ele vai saber restaurar o bloco correto de acordo com a versão do backup que você está restaurando. Legal. Até assim, essa questão de blocos é mais interna dele, né? Da arquitetura dele, de como ele trata os arquivos para conseguir fazer isso de forma mais otimizada, tanto na rede quanto no espaço, né? A gente acaba não sabendo o que rola lá embaixo dos bastidores. O que é legal saber é assim, você vai ter um backup versionado para cada vez que você fizer um backup, seja por dia, seja por hora. Se você fizer 3 backups por dia, você vai ter 3 versões daquele backup. Então, se de repente acontece, por exemplo, você está lá de manhã e fez um backup. Daí passou o horário do almoço, você fez um outro backup. De tarde, você percebeu que ocorreu um erro no sistema. E você precisa voltar para o estado que estava lá de manhã. Então, se você tem só uma versão do backup, só a última, danoso, porque você já fez o backup no horário do almoço e aquela ficou sendo o seu backup. Então, com o duplicate, você tem versões, ou seja, voltei o backup do hora do almoço. Opa, o problema está aqui ainda. Vamos voltar a uma edição anterior para ver se resolve. Chega uma hora, você consegue achar o que você queria, né? Isso, perfeito, Daniel. A cada modificação nos arquivos e que você startar um job de backup, você cria uma versão nova, né? E aí você vai restaurando de acordo com a versão que você quer que seja adequada para resolver seu problema, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui minha apresentação. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Duplicate aberto já na tela, tá? Mas deixa eu mostrar para você. O instaladorzinho dele é básico, é isso aqui. É só eu instalar, dar um next, 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 install, pronto, não tem erro. Após eu fazer todo esse processo de instalação, ele vai me abrir aqui essa tela, tá? Vocês podem ver que ele está na porta localhost, no localhost, que é local da minha máquina, porta 8200, tá? Então, aqui é onde a gente começa a brincadeira, onde a gente vai agendar os jobs de backup. Vocês podem ver que eu tenho 2 jobs agendados aqui. Então, eu tenho um job de backup que está salvando esses backups lá no meu Spaces, lá no meu bucket da DigitalOcean. E aí eu tenho um outro job de backup aqui que está salvando no meu Nextcloud. Por que não? Eu tenho aqui e eu vou explicar por que eu fiz essa diferença para vocês, tá? Antes disso, vou demonstrar como que eu configurei isso, como configuro um job de backup no Duplicate. Então, eu vou editar aqui a configuração dele. Primeira coisa que ele me pergunta, qual vai ser o nome do meu job, qual tipo de criptografia eu quero, e aí a senha de criptografia dos dados, ok? Avançando aqui, onde que eu vou salvar esses dados, tá? Qual vai ser meu tipo de armazenamento? Então, eu estou salvando, eu selecionei aqui um Amazon S3. Olha a gama de opções que você tem para onde você quer jogar os dados, tá? Então, você pode jogar uma pasta unidade local, FTP, fazer envio via WebDAV, Dropbox, como eu comentei, Google Drive, JCloud, Mega. Você tem uma gama de opções aqui para você escolher onde você quer jogar. Você escolhe os seus dados aonde você quer, onde você quiser, onde que você se sente mais seguro para isso. Ok? Então, eu estou configurado aqui o nome do meu bucket, região, ID de acesso, a chave e tal. Bom, aqui a gente tem algumas opções avançadas, tem milhares de opções aqui para cada tipo de backup ali. Vou dar um próximo aqui. E aqui eu vou escolher os dados de origem. Quais dados eu quero selecionar para backup? Quais dados eu quero backupear? Então, ele vai me mostrar para mim todas as pastas do meu computador. E aí eu deixei selecionado aqui a pasta do meu ACBR Monitor. Então, aqui dentro do meu ACBR Monitor eu tenho todos os INIs, exe, arquivos, XML,
tá? Então, tá tudo aqui, eu estou fazendo backup da pasta completa. Você precisa fazer backup da pasta completa da sua aplicação? Não. Você quer fazer backup somente do banco de dados. Então, você criou um script que ele vai fazer o dump, vai salvar o SQL em algum local aqui no seu computador e você seleciona o diretório onde está esse arquivo, onde está o FBK, onde está o SQL, ou quer salvar os arquivos de configuração apenas, quero salvar só os INIs. Então, você salva só os INIs, ok? Existem aqui os filtros também, tá? Exemplo, selecionei a pasta do ACBR Monitor, mas eu não quero salvar o EXE. Então, eu venho aqui vou aumentar aqui, e falo, não vou desmarcando os EXEs aqui, e ele vai criando os filtros para mim não subir os EXEs no meu backup, ok? E aí eu tenho outras opções também para excluir arquivos ocultos, arquivos do sistema, temporários e tudo mais. Dá um próximo aqui. Aqui está o agendamento. Qual é a frequência que você quer fazer o seu backup, tá? Então, backups automáticos. Se eu tirar a opção, meu backup fica manual. Tá? Acho que ninguém hoje em dia utiliza backup manual. Qual é o horário em que eu vou fazer esse backup? Tá? Então, meu próximo backup seria às 9h50, no dia 7/10. Ele executa uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3, ou quero colocar uma frequência de horas, uma frequência de semanas, meses. Então, você fica à vontade para selecionar a frequência com que você quer que o backup seja feito no seu sistema, suas aplicações. Os dias, segunda, terça, quarta, aí seleciona os dias da semana. Próxima opção, aqui, o tamanho do volume. O que seria o tamanho do volume? Como ele faz backups em bloco, o que ele faz? Por exemplo, eu vou fazer um backup de um arquivo de 100 megas. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o meu arquivo de 100 megas em 2 volumes de 50. Para que a gente usa mais essa opção? Se eu estou num local que a qualidade da internet não é tão boa assim. A internet é muito ruim, mas eu preciso ter uma solução de backup. Então, você subir 100 megas, 200 megas naquela internet ruim, é uma latência ridícula, vai demorar muito, vai ficar demorando, o job não vai concluir. Então, você diminui o tamanho dos volumes de acordo com que aquela internet suporta, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, blocos de 10 megas. Então, ele vai subir de 10 em 10 megas, ok? Então, é o tamanho dos blocos que ele vai criar. E isso aqui eu acho que é fantástico, como ele cria as retenções de backup. Porque assim, você tem backup, você vai fazendo backup, você vai acumular. Aí eu tenho backup lá de 2010. Geralmente, é raro você precisar de um backup, eu quero voltar como estava o estado lá em 2010. E aí, o que você faz? Você vai crescendo, o seu bucket, o seu storage, onde estão os arquivos, está inchando. Então, se você não tem uma retenção inteligente do tipo, passou um ano, eu não preciso ter mais. Você vai manter no tamanho ali, você não incha tanto seu storage, seu custo é menor, ok? Então, aqui tem algumas formas de retenção. Nativo, manter todos os backups. Ele mantém todos, ele nunca vai escolher um backup mais antigo. Aí, escolher backups mais antigos, o quê? Dias, semana, meses, anos. Então, eu quero escolher todos os backups que tenham mais de 2 anos. Vai limpar do seu job. Manter um número específico de backups. Eu quero manter somente 7 versões, uma por dia. Então, tem backup somente da versão dessa semana. E aí, essa retenção inteligente, tá? Essa retenção inteligente, eu acho que realmente faz jus ao nome, que ela vai fazer o seguinte, ela vai permanecerá um backup dos últimos 7 dias, aí um backup das últimas 4 semanas, e a cada um dos últimos 12 meses sempre haverá ao menos um backup. Então, 2020, eu tenho um backup do dia 31 de dezembro de 2019. É o que basta para aquele ano. Lógico, dependendo do seu caso, dependendo da sua utilização, tá, pessoal? Cada um tem as suas especificações, as suas utilidades. Então, se você tem um caso, eu preciso de um pouco mais, não tem problema, você pode aumentar. Retenção de backup personalizada, aí você define o que você quer. E aqui, a gente tem aqui uma opção que é fantástica também, que é
é uma forma de eu centralizar o gerenciamento dos meus backups, tá? Então, eu coloco aqui nessa opção Send HTTP URL, ele vai enviar um relatório do job de backup feito para uma plataforma onde eu centralizo todos os meus jobs, ok? Então, eu vou até abrir a plataforma para mostrar para vocês já, tá? Essa é a plataforma aqui, é uma plataforma também que está totalmente gratuita, disponível lá. Você acessa ela, faz sua conta e começa a setar os seus jobs de backup. Então, o que vocês estão vendo aqui é um caso real, é o caso utilizado no projeto CBR hoje, ok? Eu tenho aqui os backup sets, né? Então, pode fazer login novamente. Então, eu tenho aqui o backup das máquinas do projeto CBR. Então, todas estão aqui, ó. Eu estou centralizando, eu monitoro os backups dos meus clientes de forma centralizada, de forma gratuita. Okay? Eu não preciso saber ir lá em cada máquina, será que o backup do João fez hoje? Será que o backup da Maria fez hoje? Está aqui, você entra na plataforma, loga e acompanha os seus backups. Então, aqui eu tenho de uma VM, de outra VM, de um servidor, o quanto de backup eu estou fazendo de cada um. Aqui, ó, tem 115 GB selecionado de backup, tá? Vamos ver aqui, ó, se eu entrar nele, como que foi crescendo. No dia 27/1, foi modificado a 27 GB e eu tinha arquivos antigos 85 GB, tá? E aí, então aqui ele mostra para a gente a linha, quanto que foi crescendo o seu backup, quanto diminuiu, ó, aqui, opa, já mudou um pouco dos arquivos modificados, ok? Duração, quanto tempo, ó, esse dia aqui, ó, demorou um bom tempo o meu backup. Nos outros dias aqui começou a diminuir, então provavelmente aqui eu tinha algum arquivo grande ali backupeando, tá? E a partir desse dia aqui começou a diminuir meus arquivos selecionados, então foi apagado algum arquivo grande que estava selecionado para o backup lá. Warnings, tá aqui, ó, tive um warning no dia 6 dias atrás, ok? Então vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada rapidinho. Então aqui ele me mostra o relatório. Eu estou vendo todo o relatório do que ocorreu, tá? Foi um warning, quantidade de arquivos examinados, abertos, arquivos adicionados, arquivos modificados, novos arquivos, tá? Então toda a rotina está aqui, deu algum problema, preciso ver o que aconteceu lá. Está aqui o log, só acompanhar. De forma centralizada também, tá? Mas eu quero receber uma notificação por e-mail. Tá aqui, você recebe por e-mail esse mesmo relatório, ele envia diariamente para o seu e-mail o estado dos backups. Então, diariamente você vai lá, abre o relatório e vê como que tá os backups dos seus clientes, ok? Tem algum cliente que deu um warning, deu um erro no backup? Você pode configurar também direto na ferramenta para ele enviar um e-mail específico. Então, quando ele termina um job de backup, se tiver algum warning ou algum erro, ele envia para algum e-mail específico somente se tiver erro. Teve erro no backup do João hoje. Aí você recebe no seu e-mail erro do backup do João. Aí você dá atenção, você foca só para esse cara que teve problema, tá? Bom, aqui eu tenho algumas outras opções de execução, de configuração. Um negócio muito legal que eu gosto é exportar a configuração, ou seja, eu fiz todo o trabalho de configuração, eu venho aqui, vou exportar para o arquivo, exporto com senhas e exportar. Aí ele vai me gerar um arquivinho, ó, backup space duplicate config.json. Pronto, se eu pegar esse arquivo, vamos dizer assim, minha máquina, perdi a máquina, vírus total, meu HD foi pro saco, como que eu vou restaurar esses caras agora? E aí, como que eu faço? Você vai, instala o duplicate numa nova máquina e aí você restaura esse arquivo de configuração. Pronto, ele já vai voltar apontando lá todas as configurações de job de backup, tá lá, você restaura o backup que você quer e está resolvido. Não tem o JSON? Não tem problema, você vem aqui e coloca toda a configuração manual. A hora que ele apontar lá para o destino, você apontar certinho para o destino, ele vai ler os arquivos que estão no destino e já vai trazer todas as versões de backup que você tem lá, tá bom? Restaurar é a opção aqui, então, para mim restaurar os arquivos.
Eu vou restaurar, por exemplo, um arquivo que está lá no Spaces. Eu seleciono aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho 44 megas selecionado, 3 versões de backup. A última faz hoje às 6h37. O tempo próximo. Aí, o que ele está fazendo? Ele está obtendo as informações das minhas versões de backup. Então, eu quero restaurar o backup do dia 6/6. Quero restaurar o de ontem, às 10h29. Opa, selecionei. Então, ele vai trazer para mim quais arquivos estavam ontem, tá? Quais eram os estados. E aí, eu seleciono o arquivo que eu quero restaurar. Quero restaurar esses 3 INIs, por exemplo. Vou dar um continuar. E vou escolher para onde eu vou salvar esses arquivos, tá? Qual é o diretório que eu vou salvar? Vou salvar esses arquivos, deixa eu achar aqui um disco C, duplicate. Vou sobrescrever se já existir, ou quero que salve uma versão diferente, com as marcas diferentes ali, para não sobrescrever o arquivo, tá? Restaurar as permissões e não restaurar. Pronto, aí ele vai pegar os arquivos e vai começar a restauração, vai transferir lá para a pasta que eu selecionei, tá? Basicamente é isso. Aqui tem algumas opções de configuração também. Eu posso colocar uma senha nessa interface. Então, eu coloco uma senha, não tem o perigo de alguém ir lá, abrir e alterar as minhas configurações. Eu protejo isso aqui com senha. Bom, acho que, do geral, é isso. Aqui são as configurações para ele enviar o e-mail, tá? No Duplicate, no geral, é isso. Então, tem aqui o GitHub deles. Temos aqui algumas perguntas, Luiz, sobre o Duplicate. Podemos passar para você? Vamos lá. Pode sim. Ok, pera lá. Okay. Aqui, o Fragment irá fazer uma fragmentação do FBK e mandar só o que mudou de um FBK para o outro. Acho que aqui tem mais a ver com o próprio forma que o GBAC cria o FBK, né? Mas, se você quiser responder... Isso. Tá, a nossa experiência com o FBK foi a seguinte, o GBAC, ele não vai fazer o backup incremental no arquivo do GBAC, tá, no FBK. Porque geralmente, pelo que a gente viu, com a experiência que a gente teve já fazendo o backup do Firebird, a cada arquivo que ele cria, ele criava um arquivo diferente. Então, todos os blocos eram diferentes do arquivo original. Então, ele sempre copiava... ele fazia uma cópia inteira do FBK, ele não conseguia fazer uma fragmentação. De certa forma, isso pode ser, acho que até bom, porque é uma segurança, como posso dizer, você está mais seguro do que do conteúdo do arquivo ali, tá? Então, pela experiência que a gente teve, ele não fragmenta um FBK, certo? Mais alguma, Daniel? Ok, a última pergunta é se você recomenda o uso do Nextcloud. Sim, vamos lá, já vou chegar no Nextcloud, mas a gente recomenda, tá? E tem alguns casos aí que a gente colocou que pode ser legal usar o Nextcloud. Luiz, acabei pulando uma aqui que acho que é bem interessante o Duplicate. Posso levar ele junto com a instalação do meu sistema para rodar via linha de comando? Preciso instalar ele mesmo assim? Se eu não me engano, ele tem o instalador do Duplicate, ele pode rodar em modo silencioso, né? Você pode embutir ele dentro do instalador da sua aplicação, né? Exato, você pode embutir o instalador ali e fazer a instalação dele do modo silencioso e só passando daí via linha de comandos parâmetros de backup para os jobs que você quer ali, tá? Ou seja, o usuário nem vai saber que foi instalado ali, né? O Duplicate, ele é basicamente um serviço rodando no Windows, né? Tanto é que ele abre essa porta aqui, 8200, então a interface dele você vê por esse servidorzinho web que ele cria para você poder configurar. Mas ele é um serviço que está rodando ali no Windows, ele controla o agendamento de horário, ele não depende do agendador de tarefas do Windows, né? Ele mesmo faz esse controle de quando entrar com os backups, né? Isso, perfeito, é exatamente assim mesmo que ele funciona. Eu não dependo nada do Windows, ele roda como um serviço ali, o serviço estando rodando, ele vai executar esse job de backup que a gente agendar nele, tá? O que eu comentei anterior até, que eu, por exemplo, eu poderia colocar um script para executar fazendo dump. Então aqui, ó, eu tenho no backup do
no job do Nextcloud, ele rodando um script de envio de XML antes de executar. Tá, o que no meu caso, esse script ele está fazendo o quê? Ele está pegando apenas os XML. Vou compartilhar aqui. Ah, tá, aqui ó, só para mostrar para vocês a restauração que ele fez, ok? Ele está pegando apenas os XML dessa pasta e está enviando para o Nextcloud. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enviando para o Nextcloud? Eu estou fazendo backup do duplicate está fazendo backup, mas eu estou enviando também, usando daí a linha de comando do Nextcloud para enviar para eles. E aí eu já explico para vocês. Aqui a gente tem o Nextcloud, tá? Então o duplicate, a apresentação era aquilo, vamos partir daqui para o Nextcloud. Então essa é a plataforma do Nextcloud, é uma verdadeira plataforma de colaboração. Tem o que eu subo arquivos, crio pastas, tem a parte de fotos, atividades, o talk, calendário, e-mail e mais uma série de plugins que eu posso adicionar aqui, tá? Para personalizar a ferramenta, tá vendo? Tem o logo do dia da CBR, posso mudar a cor, posso mudar uma gama de coisas. Mas eu vou focar um pouco aqui na questão dos arquivos, tá, pessoal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa conta, deixa eu até ver a conta aqui, tá? É a conta chamada ABCD Backup. Então, vamos dizer que eu criei um serviço de backup e estou vendendo backup para o meu cliente. Falou, João, eu estou vendendo para você 20 gigas de backup por mês, tá? Então, o que eu fiz? Eu vendi lá e falei, ó, você tem comigo um serviço de backup, 20 gigas. Então, geralmente, a gente trabalha com backup selecionado. Se você tem até 20 gigas de backup selecionado, você se enquadra. Se passou de 20 gigas, você já cai para um outro pacote maior aí de backup. Mas digamos que eu estou vendendo um pacote de 20 gigas de backup selecionados, tá? Então, eu criei uma conta para ele. Aqui ele está com 16 gigas, tá? Então estou mostrando. Só que eu criei uma conta para esse cara, somente para essa parte de backup primeiramente. Esse backup eu estou salvando lá no meu Spaces, porque o meu Spaces é mais barato, tá? O meu storage lá no Spaces é barato. Então eu montei um volume externo, é como se eu montasse um S3 aqui, um bucket aqui dentro do meu Nextcloud e estou salvando lá, porque o meu custo é menor lá. E aí, ó, o meu duplicate, quando ele faz o backup, ele joga aqui dentro. Tá? Ele está jogando, então, aqui, ó os arquivos que eu falei que ele cria, ó, o arquivo do bloco que eu falei que ele cria, os arquivos de index, né, que é onde ele salva a listinha lá dos índices de cada bloco. Está tudo aqui. Esses são os arquivos do duplicate. São criptografados. Se eu quiser restaurar eles, para mim achar como restaurar, pegar esses arquivos, restaurar um bloco, nossa, eu já tentei fazer. É difícil, não consegui. Tá? Mas aqui são os arquivos dele. Aí, esses arquivos, eles estão contando naquela conta de 20 gigas. Então, por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho controle da quantidade de backup que eu tô vendendo, do serviço que eu estou vendendo. Se eu jogo direto lá no Spaces, eu só vou conseguir controlar pelo painel. Mas se eu jogo lá no Nextcloud, que tem esse controle de volume de dados, ele vai chegar uma hora que vai chegar a 20 gigas lá, na conta desse cliente, e aí ele vai dar um erro para mim no backup, vai dar um warning, backup não foi concluído, storage full. Aí eu vou ver o que aconteceu com esse cara. Backup full, encheu o storage dele. Olha, tem que contratar um pacote de backup maior, porque o dele já não suporta mais, tá? Então, aqui eu criei uma conta de backup, e aí eu criei uma conta de XML. Então, nesse Spaces aqui, eu estou fazendo backup dos XML. E aí, aquele batchzinho que eu criei, ele está enviando esse XML para mim. Aí eu falo para o meu cliente, você não precisa se preocupar em zipar a sua nota fiscal, seu XML e mandar lá para o seu contador. Porque você já criou, você já está sincronizando, você vai falar para o seu cliente, faz o seguinte, manda para o seu contador apenas esse link e essa senha. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como que fica. Então, eu já compartilhei. Eu já falei, esses arquivos são somente leitura, estão protegidos por senha,
tá? E uma observaçãozinha aqui. Então, aqui as opções de compartilhamento do Nextcloud são muito legais também, que eu posso criar uma pasta e permitir somente envio e edição. Então, eu coloco uma pasta lá, falo, ó, me envia os arquivos aqui. O cara só vai conseguir enviar os arquivos aqui, tá? Nesse caso, só soltar arquivo, só envio de arquivo. Ele não consegue ver o que está lá dentro, editar nada, só vai me enviar arquivos, tá? Então, deixa eu pegar o link aqui. Vou abrir uma nova página. Ok, eu passei o link, abri a link. Qual é a senha? Vou colocar a senha. Pronto, está aqui. Então, por exemplo, o contador, a parte contábil lá do seu cliente vai ter acesso a isso aqui com o link, você passa o link para ele, e aí ele vem aqui, baixa o XML e acompanha lá como ele precisar, tá bom? Então, aqui a gente tem os XML NFE, separadas as pastas lá com a CBR Cria, estão todos aqui o XML. Tá? Isso é a facilidade que você pode ter no seu dia a dia. É uma das opções que você pode criar de produto. Tá? Tem inúmeras formas de você criar produtos integrando, utilizando as ferramentas. Ok? Então, só mostrando um pouco mais aqui do Nextcloud, deixa eu pegar o admin dele aqui. Temos várias perguntas aqui, hein, Luiz? Pode mandar, Daniel, fica à vontade aí. Vamos lá. Pegar uma aqui. Esse projeto de backup que é montado pode ser salvo para depois ser restaurado? Acho que até você já mostrou, né, aquela questão do JSON, mas se quiser elaborar melhor. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui no JSON, deixa eu abrir ele. Tá. Aqui, então, eu exporto o arquivinho e se eu quiser restaurar, é o que eu já mostrei. Eu posso também vir aqui, ó, restaurar a partir da configuração, né? Aí eu seleciono aquele arquivinho JSON e ele vai subir para mim todo o projeto de configuração. Tem uma coisa também que eu posso fazer, não falei ali, mas são linha de comando, tá? Então, por exemplo, eu crio um projeto, configurei o projeto de backup. Aí eu pego toda a linha de comando aqui pronta. Opa, deixa eu voltar. Eu pego toda a linha de comando pronta já para mandar via comando se eu quiser. Então, está aqui backup, todo o comando, os arquivos selecionados e para onde eu vou, as opções de envio aqui. Tá? Então, ele facilita muito isso daí. Legal. É o backup do backup, né? É o backup do backup, perfeito. Qual o risco desse projeto duplicate ser descontinuado? Boa, excelente pergunta. Bom, esse projeto, pelo que eu acompanho ele, tá? Pelo que eu venho acompanhando, eu venho implementando em algumas soluções, como eu disse, ele vem desde 2008 sendo melhorado. E é um projeto open source, então vou dizer para vocês que não tem um risco? Claro que não, eu acho que todo projeto tem os seus riscos, ok? Mas pelo que eu venho acompanhando, ele tem uma comunidade ativa, tá? Então, todo mês tem lá novos commits no projeto deles no Git, o pessoal interagindo, abrindo lá dúvidas e tudo mais. E tem também tem um fórum também, deixa eu abrir o fórum aqui, é um fórum que está sempre bem movimentado, tem bastante colaboração, o pessoal está sempre colaborando, mandando perguntas, mandando dúvidas. Eu não acho que seja um projeto que tem tem uma vida curta ainda. Eu acho que é um projeto que ele ainda está em fase de melhoramento. Tá? Tem muita gente ainda que está começando, está conhecendo o Duplicate, está implementando o Duplicate como solução. E eu acho que eu já acompanhei alguns casos aqui no fórum, o pessoal já lançando algumas atualizações para esse painel, dar uma melhorada aqui. Então, eu acho que é um projeto que tem um futuro grande ainda pela movimentação que ele tem tendo, engajamento que ele vem tendo na comunidade aí. Legal, temos mais perguntas aqui. Costuma corromper no caso de conexão lenta? Tá, ele tem um parâmetro, uma trava que eles dizem de segurança para esse tipo de caso. Então, por exemplo, se ele está no meio de um job e aí ele não concluiu esse job, ele para ali
E aí, a hora que volta, por exemplo, a conexão, ele tenta fazer de novo. Tá? Mesma coisa, tem um backup agendado e esse backup não ocorreu. A hora que reinicia, minha máquina liga de novo, ele tenta fazer. Então, para conexões lentas, ele funciona de forma parecida, ele não conclui o job, é como se ele... Então, perdi a conexão com o server, cancela. Tá? Perdi a conexão com o server, cancela. Tento novamente a hora que a conexão estiver ok. Legal. Mais uma pergunta aqui. Se eu tenho uma conta no Dropbox, posso direcionar os backups dos clientes nessa conta sem eles visualizarem as informações e não tem necessidade de instalar o Dropbox na máquina do cliente? Bom, eu nunca testei com Dropbox, tá? Mas é aquilo. Pô, se a conta Dropbox do cliente, eu acho que não tem como. O cliente vai ter acesso à conta dele e ele vai conseguir ver os arquivos. Daí você cria uma conta Dropbox para cada cliente. E acho que aí, talvez, vocês não estejam vendo a grande sacada de você montar esse serviço de backup aí com o Duplicate. Você vai passar a ser um provedor de backup. Você vai vender para os seus clientes backup. É um preço muito mais barato, talvez, aí que o próprio Dropbox. Né? Mas Exato. Aí você fica com toda a solução de backup, né? Exato. E assim, mas eu não quero porque eu quero usar o Dropbox porque eu tenho lá tantos gigas free. Tá, você tem tantos gigas free lá no Dropbox. Só que assim, você está criando um negócio novo, a tendência é criar. Então, você vai ver o preço do Spaces, tá? O Spaces é esse carinha aqui da DigitalOcean que a gente tem, semelhante ao S3. Pode mostrar a tela, por favor, Leandro? O custo Tá aparecendo a tela do Spaces para vocês aí? Agora dá. Tá. Então, o custo do Spaces é $5 a cada 250 GB. Quer dizer, os primeiros 250 GB é $5. Então, vou vender 25 pacotes de 10 GB. Coloco a R$10 cada um. Então, né? Você vai ter ali 250, vou pagar $25 a 25, a margem de lucro que você tem. Ok? Então, assim, eu não recomendo você usar um serviço como o Dropbox, tá? Você vai usar uma conta free lá e tudo mais, centraliza, cria a sua estrutura, a sua infra para você, o seu modelo de negócio, né, de backup. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu Spaces aqui do DigitalOcean. Aqui eu estou guardando o duplicate, os arquivos também do duplicate do meu primeiro job, que era esse aqui, eles estão aqui. Cadê? Vou voltar aqui na DigitalOcean. Estão aqui. Só para comentar também, pessoal, esses zips aqui que vocês estão vendo, não é o que você vai restaurar, você vai usar a interface do duplicate para restaurar, ou a linha de comando. Exatamente, não adianta eu vir aqui baixar todos os zips, extrair todos eles e tentar juntar o quebra-cabeça, não vai rolar. Tá? Para restaurar, você precisa da ferramenta, você precisa do duplicate para restaurar os dados, tá? Porque é ele que vai fazer toda a descriptografia, ler os índices, saber onde está cada bloco ali. E aqui eu tenho, por exemplo, uma pasta com os files do Nextcloud. Então, o Nextcloud está instalado em um servidor meu aqui, e aí, só que eu não jogo no meu HD da minha máquina virtual, porque sai mais caro. Eu jogo os dados no Spaces, que é mais barato. Tá? Mesma coisa se tivesse lá na Amazon, eu jogava direto no S3. Tá bom? Como que eu faço isso lá no Nextcloud? Cadê? Deixa eu voltar. Aqui é legal que o Luiz também está mostrando interação de duas ferramentas diferentes, tá? Nextcloud e Duplicate. Você não precisa usar as duas ao mesmo tempo, né? Exato, perfeito. Você não precisa das duas ferramentas. São soluções diferentes que a gente está integrando para agregar um valor diferenciado, um produto diferenciado. Mas eu quero usar só o Duplicate como solução de backup? Você usa, perfeito. Você coloca lá, agrega no seu instalador e usa somente o Duplicate. Quero usar só o Nextcloud. Quero fornecer uma nuvem de dados para os meus clientes usando o Nextcloud. Perfeito, vai lá, instala o Nextcloud no servidor, instala os clientes do Nextcloud na máquina dos seus clientes e eles vão salvar arquivos do Nextcloud. Então, eu tenho um serviço agora de salva de arquivos para você compartilhar os seus arquivos com os seus funcionários. Só instalar o Nextcloud. O Nextcloud é o Dropbox pessoal, ou seja,
você passa a ter o seu Dropbox, só que você não tem limite aí, ou melhor, você controla o quanto você quer dar de limite para cada usuário, né? Isso. Vou entrar aqui no painel administrador com a conta de administrador aqui da minha conta do Nextcloud. Tá? Então aqui, ó, vamos lá, usuários, por exemplo. Eu vou criar um novo usuário, eu chego aqui e quero adicionar um novo usuário. Tá? Eu coloco o nome, a senha, e-mail, e aí eu defino aqui, deixa eu colocar a resolução da tela aqui, a cota. Eu vou definir aqui, deixa eu ver se for muito pequeno. Dá para ver aí, Daniel? Dá sim, dá sim. Tranquilo. Então, eu vou definir aqui qual é a cota do meu cliente. Vendi um pacote de 10 GB para ele. A cota dele aqui, ó, 10 GB. Ilimitado. Quero criar uma cota personalizada. É possível. Tem uma cota de 20 GB aqui, por exemplo. Tá? Então, você escolhe qual vai ser a cota do seu cliente. Tá? Grupos você cria. Aqui, aplicativos. Deixa eu mostrar essa parte para vocês. Tá. Então, aqui, ó, são todos os aplicativos que eu comentei que o Duplicate tem, tá? Então, aqui são os que estão, na verdade, ativados. Não quero oferecer um editor de texto online. Vem aqui e desativa o plugin de editor de texto. Tá? Não quero oferecer a parte de contatos, tal, vai desativando os plugins. E tem mais uma gama aqui de plugins que você pode ir implementando e utilizando junto da ferramenta. Aqui em configurações, aqui a gente tem algumas configurações pessoais, de segurança, controle das atividades feitas. Esse aqui, tá aqui as configurações, mas aqui eu já mostro para vocês. Aqui uma visão geral de como que está o servidor, qual versão, atualização você pode fazer direto por aqui, ó. Estou com alguns erros aqui também no meu servidor, mas aí a gente já corrige. Pastas de grupo, tá? Então posso criar algumas pastas aqui e definir por grupos. Então é uma ferramenta também que é simples de gerenciar, de usar no dia a dia, e que você ganha aqui uma gama de opções de como você pode oferecer, de como você pode trabalhar com elas, tá bom? Luiz, temos mais algumas perguntas aqui para o Duplicate, vamos lá? Manda lá. É possível restaurar os backups pela plataforma de monitoramento em vez da máquina local que está os Duplicate? Ainda não é possível. Tá? Eu abri a plataforma aqui e clicar para restaurar. O que eu posso fazer, por exemplo, eu tenho nesses casos aqui, porque eu estou na mesma rede, eu consigo... deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Abrir a interface do Duplicate por aqui. Mas aqui é o seguinte... Eu estou no monitoramento, e aí quando eu crio um job de monitoramento, eu seto nele qual é o endereço da interface web. Tá? Então, como eu estou nessa rede onde está esse servidor, ele abriu para mim. Mas eu consegui fazer ou enviar comandos do monitoramento para lá, ainda não. Por quê? Porque eu não tenho um servidor. O Duplicate é só cliente, ele só faz o trabalho. Agora é seu, o BO é seu agora, tá? É com você. Então, não é possível ainda não ter essa interação remota. Legal. Mais uma pergunta aqui. Se eu quiser instalar o Duplicate em mais de uma máquina, eu posso? Eu posso enviar o backup para o mesmo local, para a mesma nuvem? Você pode instalar em quantas máquinas você quiser, só que você tem que se atentar com o local onde você salva. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu Spaces, por exemplo. É a mesma nuvem, só que eu vou criar uma pasta para cada local. Tá? Então, aqui eu tenho o Duplicate ABCD, aqui eu vou criar uma pasta aqui, Duplicate ABCDE. Tá? Então, cada um você vai salvar em uma pasta diferente. Tá bom? Porque você não pode misturar esses arquivos aqui de 2 backups. Tá? Ele vai se perder aqui, aí você não vai conseguir restaurar de forma adequada.
Então, você tem que separar, mas se instala em quantas máquinas você quiser e só a hora de escolher para onde ele vai, coloque em pastas diferentes. Legal. Uma última pergunta aqui, acho que até você já passou. Caso durante o backup o mesmo estará dividido em blocos, digamos que houve um problema com a internet durante o backup, como ficará esse backup? Não será feito ou mesmo ficará quebrado? Tá, é a mesma situação que a gente comentou, ele não será feito, ele será cancelado, e aí ele vai tentar fazer novamente quando tiver a oportunidade, tá? Provavelmente quando voltar uma conexão, ele tente fazer novamente. Legal. Acho que as perguntas eram essas. Eu queria até fazer alguns comentários. Assim, nós usamos para valer aqui no CBR essas duas ferramentas, o Duplicate, né? O Duplicate até eu só recebo os e-mails dele, o Luiz que faz o monitoramento aí se os backups estão ocorrendo corretamente ou não. Mas no caso aí do Nextcloud a gente usa no nosso dia a dia. Documentos que vão para a nuvem, ou seja, toda a minha pasta pessoal de documentos está sincronizada no Nextcloud. Eu uso ele como se fosse um Dropbox. Quando eu quero compartilhar um documento com alguém, eu vou lá, habilito o link de compartilhamento nesse documento ou numa pasta e mando o link para essa pessoa. Ela consegue acessar esses documentos como se fosse o serviço que você já usa, aí, Google Drive e Dropbox. A diferença é que isso está no meu servidor, né? E eu tenho a gerência disso. Eu não tenho o risco de chegar num limite ali, 20 GB, agora ou eu contrato mais ou fico apagando o arquivo. Eu vou lá e dou mais espaço para o usuário e a gente vai indo. Então, são ferramentas muito legais. Acho que assim, para você instalar elas, para você conseguir configurar elas, não é uma tarefa trivial para quem é um desenvolvedor, para um dono de software house. O Luiz, ele é como a gente fala assim, o cara de TI, né? Ele tem uma formação de TI, então, assim, a ajuda dele foi fundamental para a gente pôr tudo isso aqui rodando na CBR. Inclusive, ele que fez a pesquisa dessas ferramentas. Quando a gente foi adotar um sistema de backup, nós testamos várias ferramentas, algumas, inclusive, pagas, né? Chegamos a usar algumas ferramentas pagas, inclusive. Mas eu não sou aquele cara xiita que fala tem que ser tudo open source. Tem que ser o que funciona. Se de repente você tem uma solução paga que é muito superior a outras open source, faz sentido usar elas, se o custo delas também couber no seu bolso. Mas aí, nesse caso, esses dois projetos, na minha opinião, eles estão muito maduros, né? São fantásticos. O Nextcloud cada vez vem com novos recursos, né? Como você falou, eles estão convergindo para uma plataforma de colaboração, né? Quase um Office 365. A gente não usa isso, eu uso basicamente o compartilhamento de arquivos e para mim salvar meus documentos pessoais nele. Mas é muito legal ver como esses projetos estão andando muito rápido. Legal. Bom, pessoal, acho que isso que o Daniel comentou aí, até ia colocar aqui, o projeto, o Duplicate, né, o projeto CBR, a gente usa, então, em alguns servidores aí, e a gente usa a solução Nextcloud aqui no lab do projeto CBR, mas no compartilhamento de arquivos e tudo mais. Mas ambas são ferramentas extremamente, eu posso dizer, poderosas. O Duplicate é um projeto open source, assim como outros, existe vários, existe o Bacula. O Bacula é a ferramenta de backup mais conhecida no mundo open source. Mas em relação à facilidade de implementação, o Duplicate é muito melhor. O Bacula você tem que colocar um servidor, aí você tem que criar vários jobs lá, criar os scripts para cada clientezinho. Então, o Duplicate, a simplicidade dele, de você utilizar e implementar ele no dia a dia de uma software house, é muito grande. Tá? Então, até por isso que a gente escolheu hoje usar o Duplicate na CBR. Ele era um projeto já maduro, e que atendia às necessidades do negócio, as necessidades que a empresa precisa ali no dia a dia. O Nextcloud também poderia chegar e falar, Daniel, vamos colocar um servidor de arquivos no Samba, tá? Vamos deixar aqui no nosso servidor Samba aqui funcionar. Mas aí o Nextcloud, ele simplifica esse trabalho. Pô, mas vamos ter que ir lá configurar, vamos instalar o Nextcloud aqui, e aí a gente ganhou alguns recursos a mais, compartilhamento dos arquivos de forma externa, controle por cota. No Samba também poderia, mas a simplicidade na configuração, no gerenciamento é muito maior.
Tá? Então, essas ferramentas ajudam com certeza no dia a dia. Como o Daniel disse, existem ferramentas pagas e cada uma com as suas particularidades, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que uma é melhor que a outra é ruim para a outra. Existem as ferramentas que vão atender o negócio, vão atender aquela empresa, as necessidades dela, tá bom? Bom, e aí, para encerrar, eu ia fazer perguntas, mas o Daniel foi fazendo, não sei se existem mais perguntas aí, então o Daniel vai me dizer se existem, mas fica aí os meus contatos. No momento não, Luiz, acho que cobrimos tudo. Ah, legal. Bom, fica aí os meus contatos, meu e-mail, LinkedIn, Telegram. Então, dúvidas, precisam de ajuda, querem implementar uma solução, me procurem aí nos meus canais. E eu vou mandar, deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês aqui esse link, que é um link que vocês conseguem $100 na DigitalOcean. Tá, deixa eu falar rapidamente se vocês não conhecem a DigitalOcean. A DigitalOcean é uma provedora cloud, assim como a Amazon, só que a gente, no projeto CBR, usa a DigitalOcean, eu uso a DigitalOcean particularmente, porque o gerenciamento dela é mais simples, então a forma de criar os recursos delas também é mais simples, e o centro de custos delas também é mais simples. Tá? Então, eu tenho lá um Spaces, que é o espaço que a gente está usando nesse projeto. Custa $5, 250 GB. Pronto, é aquilo que eu vou pagar. Se eu for lá no S3, eu pago por requisições push, por get, por transferência de dados. Então, a simplicidade na gestão do custo aqui na DigitalOcean é muito melhor. E assim, os valores em questão de máquinas também são um poucos menores se eu comparar com o S3. Então, nesse link aqui, se vocês criarem uma conta por esse link, vocês vão receber $100 lá na DigitalOcean. Por 60 dias tem uma validade, então tem um limite, tá? Então, você vai lá, tenho $100 de crédito. Vai lá, cria uma máquina virtual, instala o Nextcloud. Vou criar um Space e vou configurar o meu duplicate para subir no Space. Sem medo, pode fazer esse teste aí, pode fazer a sua conta lá na DigitalOcean. Tá bom, pessoal? Até fazer um comentário, Liz. A gente acabou optando por usar a DigitalOcean, não a AWS. A gente sabe que a AWS é super estável, né? Ninguém consegue falar mal deles. Mas o custo da AWS, acho que ninguém consegue calcular também. O cara que fala assim, eu sei quanto eu vou pagar no próximo mês na AWS. Talvez ele esteja mentindo. Porque é uma conta doida lá. Eles contam acesso, eles contam bytes trafegados, eles contam gigabytes. É muito difícil você saber quanto vai vir na sua próxima fatura. E com a DigitalOcean a gente tem essa previsibilidade. Você coloca limites na sua máquina ali de espaço e tal, e ele não passa daquele valor. Né? Então, assim, a gente paga muito baixo aqui para fazer vários serviços do CBR lá. É uma ótima opção para você gerar até mesmo uma VPS, né? Levantar um servidor. Eles, acho que agora, se não me engano, eles estão com o servidor no Brasil também, né? O nosso está lá em Nova York, mas agora eles acho que estão com o servidor no Brasil também. Olha, na verdade não tenho certeza se já chegaram com Data Center Brasil, estou meio por fora ali. O que eu estou usando também está em Nova York e a gente usa os CDNs, né, para otimizar a latência, melhorar ali o tráfego, a gente usa Cloudflare para melhorar isso daí. Okay? Bem lembrado, o Cloudflare é fora de série, assim, para você. Exato. A CBR, ele só sofria, pelo menos, muito ataque de DDoS. Né? Não sei se por ser um site de TI ou por que os hackers cismaram com a CBR, mas era comum a enxurrada de requisições, ou seja, um ataque de DDoS no nosso site. Chegavam a indisponibilizar o site. Então, a Cloudflare aí conseguiu resolver isso com maestria, né? Você configura ela no meio da conexão e ela barra todos esses ataques, você nem fica sabendo que eles existiam. Exatamente, a Cloudflare ali no meio ajuda aí muito, tá? Então, até uma dica aí para vocês, se tem um site aí, tá meio lento, tá em servidor externo, coloca num CDN, coloca numa Cloudflare, com certeza vai ajudar muito aí no dia a dia de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar esse link com vocês aí rapidamente.
Bom, pessoal, mas se quiserem mandando mais alguma pergunta aí, estamos aqui para responder. Deixa eu entrar aqui. O chat vai ficar aberto, Liz, a gente já coloca ali. Show. Coloquei lá. Consegui logar aqui e já adicionei lá o link. Tá, pessoal? Bom, não sei se tem mais alguma consideração, Daniel, mais alguma coisa? Encerramos? Acho que é isso, parabéns. Um material muito bacana. Assim, é um puta do negócio. Você vai colocar mais um produto na prateleira da sua software house. E tem muita gente querendo isso, tem muita gente pagando por backup, com outras pessoas, né? Por que não para você? Por que não pela software house? É lógico que você vai precisar de ajuda de alguém de TI para pelo menos dar o start, né? Tá aí o Luiz com os contatos dele para te dar essa consultoria, né? Mas não é difícil de você pôr no ar esse serviço. Isso, exatamente. E assim, vamos lembrar, backup dados, né? É o ouro do século XXI, não adianta, é informação, é dados. Tá? Então, você precisa certificar que os dados do seu cliente estão seguros. Se seu cliente lá está precisando do backup e você não tem o backup dele para restaurar, você perde um contrato com o cliente, é um cliente que vai começar a falar mal da sua empresa, esse sistema não presta, o cara me deixou na mão, você vai perder dinheiro. Tá? Então, não custa implementar uma solução desse tipo. Mesmo quando o problema é do cliente. Você avisou que ia fazer backup, você deixou todo o rotina do backup e o cara não fez. Por quê? Porque ele esquece. É o pendrive, ele esquece de plugar o pendrive. Há um CD, ele esquece de colocar. Não dá para confiar, não dá para você falar assim, o backup é responsabilidade do meu cliente. Não dá para você falar isso, porque o dia que ele perder o backup e perder todas as informações dele, com certeza sobra para a software house. Com certeza. É uma coisa que acho que eu senti bastante aí quando a gente viveu na software house, é isso. A partir do momento que o seu sistema está no cliente, ele considera você como responsável de toda a infra dele, de todo o negócio, todos os computadores, ele acha que você é o responsável. Tá? A maioria dos casos, se é uma empresa de um médio para grande porte, ele já tem uma equipe de TI que auxilia. Mas se é um cara um pouco menor, a partir do momento que seu sistema está rodando no computador dele, você é o responsável por tudo que está funcionando. É assim que funciona na cabeça dos clientes, tá bom? Então, você tem que garantir que pelo menos o seu sistema, a sua parte, está ali falando, não, o meu negócio com você é só o sistema. O computador, formatação, lá, é outro, você terceiriza aí. Mas o meu é só o sistema. Mas e aí? O cara levou o computador para formatar, formatou, não fez backup. E aí, como que fica agora? Como que você vai voltar ao sistema? A culpa foi do cara que restaurou. Então, não vou ficar jogando a culpa, já vou prevenir antes que isso ocorra. Não vou precisar jogar a culpa no cara. Já vou prevenir, tá aqui, ó. Eu entreguei para você a solução. O cara falou, não tem problema, a gente já restaurou, já está no ar. Fazer do limão uma limonada, né? Ou seja, é um problema e você já vende a solução para o cliente, né? Perfeito, é isso mesmo. Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente encerra por aqui a nossa palestra. Espero que eu tenha conseguido passar um conteúdo bom para vocês, que vocês tenham conseguido entender alguns conceitos aí de backup. E fiquem à vontade para me procurar, caso precisem de algum auxílio aí. Tá bom? Então, boa noite a todos. E por hoje chega, né? Bom descanso. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês até agora, quase 10 horas. Amanhã tem mais Didas CBR às 18h30, hein? A gente se encontra. Até mais, pessoal. Até mais.